Então, esse vídeo eu quero falar sobre a menstruação feminina. Todos sabem que a menstruação começa a partir da puberdade, a partir dos 11 anos e, em casos raros, de 9 anos de idade. Os casamentos mesopotâmicos, eles davam certo a partir de diferença de idade masculina em torno de 20 a 15 anos a mais do que da feminina. Sabemos que em países da África e da Ásia, da Europa, alguns países remotos da Europa e do Oriente, do Extremo Oriente, os casamentos se dão por meio do dote. Não é uma venda da pessoa, mas sim uma garantia de que aquele homem não vai fazer coisas erradas com aquela esposa. E isso está na Bíblia, quando Gênesis conta a história de Jacó, que pagou pelo dote das duas filhas de Labão, né? Pagou pelas duas filhas, Raquel e Leia, e teve filhos com as duas e teve mais filhos com as duas empregadas de ambas. Então, teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. A última delas foi Diná, a primeira e única filha mulher que Jacó teve. Qual é o maior cicatrizador do útero quando ele está menstruado? Eu tenho 3 opções aqui, vou apresentar para vocês, vocês podem responder nos comentários. Primeira opção, cicatrizador de útero, uma pílula do dia seguinte. Segundo, comprimidos ou injeção para suspender a menstruação ou regular ou controlar, né? Terceiro, uma geração de um filho. Uma geração de um filho cicatriza também o útero. A injeção também cicatriza os comprimidos e a pílula do dia seguinte também evita que a mulher gere filhos. Qual dos 3 foi o que Deus criou e o que Deus fez como o maior cicatrizador do útero? Se você respondeu pílula do dia seguinte, isso chama-se pré-aborto para Deus. Não tem essa palavra, você não encontra no vocabulário. É a palavra que o governo, o sistema, não tem interesse nenhum de falar. Nas escolas não ensina isso no 9º ano, que é o ano que ensina biologia, a sexualidade, os preservativos, os anticoncepcionais. Não se fala nesse assunto, porque o sistema não tem interesse de preparar mães e esposas, mas sim mulheres empoderadas que com 40 anos quererão ter filhos e não poderão mais porque seus úteros já estão comprometidos devido ao uso constante de pílula do dia seguinte e preservativos ou anticoncepcionais, certo? Se foi a segunda sua resposta, também essa resposta é chamada de pré-aborto, porque está destruindo aquilo que deveria ser a vida. Se você gostou de ter vindo à vida, também respeite que o outro pode gostar. Se você não gosta, não diga que o outro também não vai gostar, porque eu acho a minha vida maravilhosa. Se minha mãe tivesse me pré-abortado, tomado alguma coisa para não me ter, e eu estivesse no céu esperando-a, eu ia cobrar dela: mãe, por que você não me deixou viver? Seria tão bom eu existir, mas olha eu aqui, eu estou muito satisfeito por isso. Por isso que eu valorizo a vida e não ao pré-aborto e nem tampouco o aborto. Muitos protegem contra o aborto, né? É contra o aborto, mas não é contra o pré. E o pré-aborto é pior do que o aborto, porque mata pessoas sem ninguém ver. Mata aquilo que deveria vir ao mundo. É o pior assassinato, é o pior homicídio. É aquele que você mata sem ver, mata no escuro, mata no mundo espiritual. São mortas milhares e milhões de crianças e bilhões de crianças todos os anos, todas as décadas, todos os anos são mortas. N crianças, N vidas poderiam vir ao mundo. As terras estão desocupadas, mais de 80, 90% de terras são desocupadas de posse do governo, do sistema que não quer que as pessoas se reproduzam. Vocês não entenderam ainda? Preciso aprender mais sobre isso. Vamos lá. A terceira resposta é a resposta a favor da vida. Deus disse: crescer, multiplicar e encher a terra. Por isso que eu venho aqui nesse vídeo, você pode compartilhar. Estou dando minha cara, mostrando o meu corpo, mostrando o meu rosto, dizendo para você
que se você conhece alguém que tem interesse de ser uma boa mãe, uma boa esposa, com um homem comprometido com a família, com a esposa, capaz de dar a sua honra por ela, se sacrificar abaixo da vontade de Deus para dar o melhor para a esposa e o melhor para os filhos, aquilo que é melhor. Não é o que ela acha que é melhor, o que é melhor de Deus para ela e para os nossos filhos. E ter uma família numerosa, forte, com filhos fortes, saudáveis e inteligentes. Porque o sistema não tem interesse nenhum que os filhos sejam fortes, saudáveis e inteligentes. O sistema quer que os filhos sejam bastardos, fracos e dependentes. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que nos dá a certeza de que é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos abençoa, tá bom? Se você é essa pessoa que pode ser a minha esposa, pode ser a minha mulher, eu te convido a me conhecer. Você pode falar comigo no meu WhatsApp 759-9703 47, é porque não